Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. E então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. E indagou-lhe o Senhor: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Eu fiquei muitas vezes meditando nessa palavra. Já meditei nessa palavra muitas e muitas vezes na minha vida. Mas esses dias o Senhor me chamou a atenção. Porque na minha cabeça eu sempre pensei que foi o diabo que foi lá procurar o Senhor e falar: não, lá na terra tem um homem que é justo. Olha só, olha o que Deus fala da característica de Jó: íntegro, justo, que ama, teme e se desvia. 5 características Deus deu para Jó. E eu sempre pensei, eu sempre meditei nisso, o Fernando. Eu falava assim: poxa, o diabo, ele foi até o Senhor para poder provar a vida de Jó. Geralmente as pessoas pensam isso, mas observa aqui, olha só. Quando o Senhor pergunta de onde o diabo vem, ele fala: estava perambulando aí na terra. Aí o Senhor, olha só, indagou-lhe então Yahvé, que é o Senhor: observaste agora o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém. É o Senhor, como se ele estivesse pondo lenha na fogueira. É o Senhor mostrando para o diabo a vida de Jó, as características. É como se Deus estivesse colocando lenha na fogueira. Sabe quando duas pessoas estão discutindo? Ele fala: é isso mesmo? É mais ou menos assim. Preste atenção. Não é o diabo que vai buscar ao Senhor para pedir permissão para Deus tocar. Não. É o Senhor falando de Jó, por próprio inimigo. Poxa, mas um homem temente, um homem justo, que ama a Deus, que teme a Deus, que se desvia do mal. Porque se você for lá em Jó 28, vai falar assim, ó: o que é sabedoria? É temer a Deus. E o que é conhecimento? É se afastar do mal. Preste atenção, é simples essas coisas. A Bíblia, ela é muito simples, já está tudo revelado aí. E aí eu fui imaginar, sabe, tentar meditar nessa palavra, porque a palavra, ela não é para você ler, ela é para tentar você pensar. Você tem que começar a meditar, você tem que começar a fazer teu cérebro pensar no que o teu Senhor quer falar contigo através dessa palavra. E eu falei: Senhor, me explica por que tu mostraste a vida de Jó para o inimigo. E preste atenção. E diante dessas palavras, Satanás comentou ao Senhor, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? E porventura não entregaste uma protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? E tu pessoalmente tem abençoado todas as obras dele? Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não entendas a tua mão contra a própria vida dele. Preste atenção. E aí eu fui imaginar isso. O inimigo, através da permissão de Deus, ele vai arrancar agora todos os bens. A Bíblia fala que Jó, no começo desse capítulo, era um homem rico. Imagine, um homem com muitas posses, com muito dinheiro. Aí agora a palavra de Deus está falando que o inimigo, ele vai arrancar todas as posses de Jó. Logo em seguida agora, são os seus filhos. Imagine, você que é pai, você que é mãe, todos os filhos, sem exceção de nenhum, todos os filhos são tirados.
são mortos. E logo após agora, a Bíblia fala que ele pega uma enfermidade na pele, que ele tem que se coçar com um caco de telha. E o Senhor assistindo tudo isso a um homem que ele deu 5 características numa frase só. E depois disso ainda, vem a mulher e fala assim: abandona teu Deus e morre. Mas em nenhum momento você viu Jó blasfemar contra Deus. E você não olha, você vê quando ele fica desanimado, quando os amigos lá, ele afaz, vai falar: Jó, olha só, você falaste as tuas palavras para tantas e tantas pessoas, com os joelhos cambaleantes, com as mãos vacilantes, e essas pessoas se levantaram, e agora tu, Jó, está deprimido, as tuas palavras não servem para tu mesmo. Então você vê Jó deprimido, você vê Jó blasfemar contra a própria vida dele, mas você não vê em nenhuma passagem Jó blasfemar contra Deus. E aí eu fui entender o que Deus queria falar comigo através dessa palavra. Aí Deus disse assim para mim dentro do meu coração, sabe? Porque você também não vê o Senhor permitir uma situação dessa também com nenhum outro personagem da Bíblia. Só com Jó Deus permite isso. Porque se você for lá no Novo Testamento, quando o inimigo queria cirandar a vida de Pedro, Jesus não permitiu. Você vê só uma situação única, exclusiva, a de Jó na Bíblia. Preste atenção. E aí o Senhor fala assim para mim, sabe? Foi tirado tudo. Em nenhum momento Jó blasfema contra Deus. E aí eu fui entender o propósito de Deus, o porquê isso. Porque Deus também nunca mais permitiu uma situação dessa com nenhum ser humano, e em nenhum personagem da Bíblia você vai encontrar isso mais. O que aconteceu com a vida de Jó. E aí eu fui entender isso. Era Deus dizendo para o diabo assim: olha só, houve um propósito nisso, sabe? É por esses aqui que eu vou entregar meu filho para morrer na cruz, para pagar por todos os pecados. Porque pode haver ainda Judas no nosso meio, pode haver muitos traidores, muitos infiéis, mas ainda vale a pena, porque ainda existe os Jós, existe os meus Jós, sabe? Pode haver no nosso meio várias pessoas infiéis, mas ainda vale a pena, porque existe os Jós no nosso meio. Sabe, eu não sei a situação. Hoje é culto da família. Talvez que você venha passando hoje. Eu sei que o Senhor, Ele tem poder de mudar o teu cativeiro, de mudar a tua história. Porque a Bíblia vai falar lá em Isaías 45:7. Eu, o Senhor, criei o céu e também criei as trevas. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Porque eu, o Senhor, causo a paz e eu também causo a desgraça. Porque eu faço todas as coisas. Então talvez você chegou aqui hoje numa situação adversa. Talvez você que está me assistindo em casa, hoje é culto da família, você se encontra hoje numa situação adversa. Mas é o Senhor no controle de tudo e de todas as coisas. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, continue sendo Jó nessa história. Independente da situação que você venha passando, do momento, porque momento passa, mas a eternidade fica. Então, sabe, independente da situação e do momento, continue sendo Jó na história. Continue em meio às crises glorificando a Deus. Continue em meio à dificuldade louvando e adorando a Deus. Porque ainda vale a pena. Porque ainda existe o Jó. E tem Jó aqui hoje nessa manhã.